Celestia é uma mulher autista, mas que ainda não conhecia o seu diagnóstico e um certo dia passou por um grande abalo emocional. O seu marido, Ed Fay, a chamou para conversar e comunicou que não dava mais. Era o fim do relacionamento. Ela realmente não esperava por isso, foi pega de surpresa, pois não percebia o tamanho da insatisfação que vinha se desenvolvendo no seu marido. Então tem alguma coisa de errada comigo? Eu preciso que você me fale, eu preciso saber. Assim, tem várias coisas, sabe? Mas tem três motivos que para mim incomodam muito, que geram bastante problema. Quais são essas 3 grandes reclamações? Será que existe alguma relação com o autismo de Celestia? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental com foco em neurodivergência. Se você gosta de conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal para estar acompanhando todas as publicações e já dá o like aqui embaixo para sinalizar para o YouTube que esse vídeo é importante e chegar a mais pessoas. Relacionamentos românticos podem ser uma área de grande desafio para pessoas com autismo. As dificuldades podem envolver vários aspectos. Iniciar relacionamentos, vivenciá-los de forma saudável e até mesmo sair de um relacionamento tóxico, abusivo, pode ser muito mais difícil para pessoas com autismo. E tudo isso pode ser ainda mais complicado se esta pessoa e o seu parceiro ou parceira desconhecem o autismo. Este é o caso do casal que eu comecei a contar aqui no início deste vídeo. Nem a própria Celestia conhecia sua condição, muito menos o seu marido. Então vamos analisar, que é uma forma de entender melhor esse caso, quais são essas 3 grandes reclamações que ele falou aqui quando estava discutindo a separação com ela. Assim, sabe, eu acho que é muita frescura que você tem, porque você reclama de cheiro, até meu perfume você reclama do frio quando eu abro a janela, às vezes eu chego em casa morrendo de calor, vou abrir a janela, não, fecha a janela porque tá frio, reclama até do toque, se eu vou lhe abraçar em determinados momentos, você fica se esquivando, sabe? Então assim, muita frescura. Aqui nós temos um problema relacionado à chamada integração sensorial. E infelizmente, como é muito comum, existe um julgamento, né? Um julgamento muitas vezes que pode ser até moral, né? Em termos simplesmente de taxar esse comportamento como frescura. E de fato isso muitas vezes vai acontecer por completo desconhecimento da condição. Problemas de integração sensorial são muito comuns no autismo, inclusive fazem parte dos critérios diagnósticos e podem envolver uma gama de situações. Importante que eu te explique o que é a integração sensorial. Eu já falei disso em outros vídeos sobre autismo, mas o próprio nome ele revela um pouco pra gente, é a forma como integramos as informações sensoriais que chegam em nosso cérebro. Perceba que todos nós, sem exceção, estamos o tempo todo percebendo o ambiente, tanto o ambiente externo como o ambiente interno, nas nossas vísceras, nossos órgãos, nossos tecidos dentro do nosso corpo. Essa percepção ela é fundamental até para a nossa sobrevivência, ela é uma das grandes funções do nosso sistema nervoso e o fato é que essas informações elas chegam através de espécie de sensores. Então nós temos sensores espalhados pelo corpo inteiro e especializados em captar determinados sinais. Esses sinais, essas informações, elas chegam no nosso cérebro, elas são integradas, interpretadas, elas são lidas e daí é que a gente percebe. Esses sensores estão nos nossos órgãos, né, nossos sistemas sensoriais. Muitos são bem conhecidos, a visão, a audição, paladar, olfato e tudo relacionado à pele, né, dor, temperatura, sentimento de pressão, para o tato propriamente, tato superficial, tato profundo. Existe uma série de receptores que captam essas sensações. O que acontece no autismo é que quando essas informações chegam no cérebro, elas não são muito bem interpretadas, não são muito bem integradas, daí que chamamos que existem os problemas de integração sensorial. E esses problemas eles podem se expressar pela chamada hiperreatividade, ou seja, um excesso de sensibilidade a determinados estímulos, uma hiporreatividade, que é uma baixa sensibilidade a determinados estímulos, um excesso de busca do indivíduo buscar aquele estímulo para se estimular, ou buscar aquele estímulo de alguma forma para se autorregular e também problemas na praxia também entram dentro dessas questões sensoriais, as dificuldades com coordenação, com movimento também estão dentro desses problemas. Celestia, como autista, não era diferente da maioria, ou da quase totalidade dos autistas, ela tinha muitas dificuldades em vários aspectos e vários canais sensoriais. E o que o marido reclama aqui como frescura são exemplos muito claros disso. Ela tinha uma sensibilidade olfativa por uma série de
odores, para uma série de cheiros, e isso a deixava muito incomodada. Ela tinha uma sensibilidade a frio, a temperaturas mais frias, principalmente relacionadas a vento, né? A própria percepção de temperatura, ela era muito mais sensível a frio. E ela também tinha um certo incômodo, uma sensibilidade ao tato mais superficial, que é o que acontece quando a gente abraça alguém ali, quando alguém nos toca. O que acontece no autismo não é um simples incômodo, né? Uma simples preferência por não estar sentindo essas coisas. Para quem tem esse padrão de hiperreatividade, como é o caso de Celeste, os estímulos sensoriais numa determinada faixa causam verdadeira aversão, podem gerar muita desorganização emocional. Essa, inclusive, é a fronteira entre o que seria uma variação na população. Muitas pessoas vão ter uma sensibilidade ou outra a determinados estímulos e algo mais a nível de transtorno mesmo, né? Então, Celeste tinha isso desde a infância e absolutamente não era compreendida pela maioria das pessoas. Porque realmente, para quem olha de fora e não compreende esse fenômeno, vai soar como frescura, né? Uma pessoa muito fresca, porque não tolera determinadas coisas, e foi o conceito que o marido foi construindo de Celeste com o tempo de convivência com ela. Então ela tinha hiperreatividade em vários canais sensoriais, ela mesma não conseguia entender, né? Ela não entendia, o marido não entendia, e aí foi construída essa ideia de que era simplesmente uma frescura, e a comunicação dela também não ajudava. Dentro das dificuldades de comunicação, são muito comuns no autismo, Celeste, quando ela estava incomodada dentro ali do ambiente com o marido da casa dela, ela comunicava de uma forma não muito assertiva, né? Ela não conseguia explicar o quanto aquilo incomodava ela e o quanto ela mesma não conseguia entender. Ela simplesmente reclamava, ela mandava fechar a janela porque estava frio, né? Ela pedia para ele se afastar, ou pedia para trocar o perfume, dizia que o perfume era ruim, enfim. Então isso gerava uma série de ruídos, de problemas de comunicação e ali dentro da afetividade deles. Uma coisa interessante para a gente refletir em casos como o de Celeste é que dentro dos problemas de integração sensorial, que costumam ser amplos no autismo, você tem essas diferentes facetas, né? Como eu falei, hiperreatividade, hiporreatividade. A hiperreatividade, que é a sensibilidade aumentada a estímulos, costuma ser o que é mais notado por quem convive com o indivíduo autista. Mas a hiporreatividade muitas vezes também é causa de problema. Quer ver? Celeste, ela tinha uma baixa sensibilidade à dor. E isso deixava ela vulnerável, porque a dor é um importante sentinela, um importante alarme para o nosso corpo que tem algo que pode estar errado. E desde a infância, Celeste era aquela criança que caía, se machucava e não chorava, não reclamava. As pessoas até às vezes achavam isso positivo, olha como ela é forte, ela não chora e tal, mas isso colocava ela, né, e coloca ela como adulta em um certo risco, né, porque ela não vai perceber, por exemplo, quando tiver um processo inflamatório ali, né, ela vai ser, então quando ela percebe dor, é porque o processo já está bem mais avançado, bem mais grave, e tem vários exemplos na vida dela que ilustram muito bem essa dificuldade. Olha, você é muito sem noção, sabe, para falar algumas coisas, assim, meio grosseira, tipo assim, você fala tudo que pensa, parece que não tem freio, inclusive, até minha mãe, até hoje em dia minha mãe ainda acha você muito arrogante, ela fica falando assim, o seu jeito de falar, assim, sabe, e isso foi me incomodando ao longo do tempo e assim, é muito desagradável. O que chamamos de comunicação social é algo bastante complexo e para uma pessoa neurotípica pode parecer algo até natural, porque de fato, desde a infância, a criança pequena ela já vai aprendendo a se comunicar dentro do ambiente social, na interação com outras pessoas, por imitação. É algo um pouco mais simples, né, e mais natural, mais automático até. Mas para um indivíduo neurotípico, um indivíduo com autismo, existe uma dificuldade nesse aprendizado por imitação, existe dificuldade na aquisição de habilidades de comunicação social, que é algo que acaba não sendo natural. E nesse processo, a eficácia da comunicação, ela acaba se perdendo. Porque perceba que para uma comunicação acontecer, para eu conseguir conversar com a pessoa, conseguir me comunicar com ela, existe uma série de atributos, existe uma série de aspectos. Para uma comunicação efetiva, eu preciso perceber o contexto em que essa comunicação se dá, eu preciso perceber o estado emocional, o contexto do outro, eu preciso perceber regras e pistas sociais, eu preciso fazer uma seleção adequada de palavras e até mesmo do tom de voz. No autismo existe muita dificuldade de você concatenar todas essas informações, tanto de você perceber, de selecionar, de planejar, e daí é que vem os prejuízos, os déficits de comunicação social, que causam bastante sofrimento, bastante problema na vida de um autista. Então vamos aqui, por exemplo, de Celeste, né? O marido dela
reclama aqui dessa forma de se comunicar dela. De fato, Celestia tinha bastante dificuldade nesse tato social. E essa forma de se comunicar de Celestia, infelizmente, acabava sendo vista pelos outros que não compreendiam, né, essas dificuldades como uma comunicação grosseira, uma comunicação sem sensibilidade, uma comunicação que não se preocupava com as questões do outro. E ela acabou sendo taxada por arrogante e outros adjetivos não muito interessantes. Um exemplo da dificuldade de Celestia, bem ilustrativo, é que certa vez ela estava com uma amiga e a amiga falou para ela assim, que estava meio que desconfiada, meio que assim, incomodada com a possibilidade do namorado estar traindo, né, estar sendo infiel dentro daquele relacionamento. E a amiga, conversando com Celestia, meio que estava buscando uma forma de se acalmar naquele processo, né? Meio que num desabafo ali e tal. E num dado momento dessa conversa, a amiga perguntou para Celestia: e aí, o que você acha que eu posso fazer? Como é que eu consigo descobrir se ele está me traindo? E aí Celestia olhou para ela e disse: fácil, só você perguntar para ele, né, se ele está traindo ou não. E isso parece soar como muito inocente, mas não exatamente, esse não foi a questão. Na cabeça de Celestia, ela explicou isso aqui para mim durante o atendimento, era algo muito simples, tipo assim, não fazia sentido, ela não conseguia entender por que a amiga estava sofrendo tanto por algo que, por um lado, ela podia nunca ter certeza do que estava acontecendo, e se ela não podia ter certeza, ela tinha que abrir mão daquilo. E por outro lado, ela não tinha feito algo que já precisava ser feito, que era perguntar pro namorado: e aí, você tá me traindo? E ela acha que assim, se o namorado fosse honesto o suficiente, ele ia dizer: estou lhe traindo sim. E se ele quisesse mentir, ele iria mentir e não ia ter outra forma de saber. Então não adiantava a amiga estar, né, ali naquele processo de sofrimento e tudo mais, né? Então esse caso é interessante porque assim, a comunicação mais direta, mais objetiva, mais lógica, né, dentro do raciocínio mais lógico que ela tinha, para ela, Celestia, fazia todo sentido. Mas para o indivíduo neurotípico aquilo soava com muito estranho, com muita falta de tato, falta de sensibilidade. E é isso que o marido foi se incomodando ao longo do tempo, né? E dentro das dificuldades dele de compreendê-la, estava dentro da lista de reclamações importantes que ele tinha para fazer. Olha, você é muito antissocial, assim, sabe? Eu já me cansei. Todas as vezes a gente quer sair com nossos amigos e você fica enrolando, inventa uma desculpa para não sair, sabe? Eu tenho que ficar implorando para você sair. E o pior é que as pessoas já perceberam, sabe? Você fica meio que se escondendo, que não quer estar com os amigos, assim. E isso é muito desagradável, porque você sabe que você é uma pessoa que eu gosto de estar saindo e você sempre querendo ficar em casa. Nossa, é muito ruim isso. A dificuldade de uma pessoa autista para socializar, elas podem envolver muitos aspectos. Desde o aspecto de comunicação, como eu estava falando agora há pouco, mas também os aspectos sensoriais e os aspectos de flexibilidade cognitiva. Porque a interação social, ela tem tantas dificuldades da interação em si, do indivíduo, né, com outro indivíduo ali, que envolvem determinadas habilidades, mas também do ambiente social. Sair de casa, para uma pessoa com autismo, sair de casa para um determinado, para ambientes, muitas vezes desejados, né, pelas pessoas, tá, por exemplo, numa reunião em grupo, na casa de alguém, tá num restaurante, tá num bar, né, tá numa festa, pode ser uma verdadeira tortura. Por exemplo, ambientes sociais, eles podem ser sensorialmente muito desagradáveis, muito aversivos para pessoas com autismo, porque tem barulho, porque tem luz, porque tem movimento, porque tem cheiro. Dentro também dos processos de inflexibilidade cognitiva, da necessidade de muitas pessoas com autismo de terem rotinas muito previsíveis, né? De terem ambientes mais controlados, no sentido daquele ambiente ser mais previsível, esses lugares, eles podem ser realmente nada desejáveis para pessoas com autismo. Esse era o caso de Celestia. Ela não tinha motivação para frequentar determinados ambientes e ela sempre preferia ficar em casa. E isso abriu, desde o início do relacionamento com o Edify, um conflito muito importante, porque ele, dentro do estilo dele de funcionamento, ele funcionava de uma forma oposta. Ele era muito sociável, ele gostava de sair, ele gostava de agito, de badalo, de movimento, e ela, nessa preferência de evitar se expor a esses ambientes, ficava sempre resistindo. Então, muitas vezes, ela, de fato, assim, inventava um motivo para não sair, às vezes conseguia dizer que não queria sair, e quando saía, ela tentava voltar o mais breve possível, ela não sentia à vontade por longos períodos em determinados ambientes. A socialização para ela era mais confortável se fosse com poucas pessoas, especialmente uma, duas pessoas, em ambientes mais controlados, dentro da própria casa dela, né, em locais que ela já
conhecia. Então, sair de casa para esses lugares, para a Celeste, muitas vezes já gerava ansiedade muito antes, né? Ela ficava imaginando como é que ia ser, ela tentava se planejar, ela tentava tornar esse processo o mais previsível possível, só que é impossível, né? Você está num ambiente com muitas pessoas, pela própria natureza da espécie humana, você está com várias pessoas, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, o ambiente se torna imprevisível. E aí, ela chegando lá, ela já se incomodava com muitas questões, como eu comentei aqui mais cedo nesse vídeo, ela tinha uma hiperreatividade em canais sensoriais, era muito sensível, então isso gerava bastante desconforto. E ainda tinha mais, no pós-evento ela tinha o shutdown, a crise de esgotamento pela interação social, pelo ambiente sensorial, ela ficava muito esgotada, até de certa forma deprimida, e isso às vezes comprometia todo o dia seguinte dela. Então, de fato, não era nada agradável, comprometia realmente a saúde mental dela, a exposição a esses ambientes. Então, veja o tamanho do conflito que já foi se formando desde o início entre esse casal, né? E aí, nesse processo já de um desgaste extremo, foi uma das reclamações que o Edify fez para ela, de que ela era antissocial. Mais uma vez, o problema do rótulo, o problema do julgamento que se faz das pessoas com autismo e como são vítimas desse processo, né? Então, o rótulo, esse nome antissocial, ele é muitas vezes usado para essas pessoas como se fosse simplesmente uma questão de gosto ou preferência, de você não gostar de pessoas. Você não gosta de pessoas, você gosta de ficar sozinho, você é egoísta, você é egocêntrico, você gosta de fazer as coisas só do seu jeito, sozinho. Isso é um grande problema na vida dessas pessoas. E isso já começa muito cedo, desde a infância, perpassa a adolescência e se prolonga na idade adulta. A melhor forma que a gente tem de combater os rótulos no autismo é realmente com conhecimento, levando esse conhecimento, ampliando esse entendimento sobre a neurodivergência, a condição do autismo para todas as pessoas. Temos um grande desafio isso enquanto sociedade e, de fato, a gente vê que assim, o desconhecimento e a ignorância está na base de muitos desses julgamentos, né, e que são vítimas as pessoas com autismo. Então vejam que esses três aspectos que o Edify reclamou de Celeste nessa conversa, e tem outras, né, enfim, outras coisas que para ele eram algo negativo no comportamento dela, justamente assim, esses aspectos desde o início do relacionamento foram incomodando, e esse incômodo foi crescente, e junto com a falta de entendimento dele e da própria Celeste, né, por ela não compreender a situação dela, ela não tinha nem como, digamos assim, comunicar para ele, tentar fazer ali uma psicoeducação em casa, que é um processo bem importante. Então isso foi corroendo os sentimentos ali que estavam presentes, culminando aí na decisão dele, uma decisão que ele não conseguiu voltar atrás, de separação. Uma coisa interessante na dinâmica desse relacionamento é que a própria Celeste, a relação também já não estava legal, né? Não estava satisfatória, mas ela não tinha ela não estava conseguindo fazer nem mesmo essa análise, né, desse relacionamento, né? O relacionamento foi piorando e ela mesma não foi percebendo. Uma questão que se coloca importante na análise desse caso é: o que será que poderia ter sido feito para evitar o desgaste e o fim desse relacionamento? Certamente o conhecimento da presença do autismo em Celeste por parte dela mesma e do seu marido poderia ter dado um rumo bem diferente a esse relacionamento. Nunca teremos a certeza, a separação de fato aconteceu, mas o que vemos, né, e temos muitos dados sobre isso, é que esse desconhecimento ele é um grande motor de discórdia, de problemas em todos os relacionamentos, não só relacionamentos românticos, né, os relacionamentos dentro das famílias, relações de amizade. O fato é que quando não conhecemos a natureza dos fenômenos, ficamos muito mais propensos a fazer os chamados julgamentos morais. Então, frescura, grosseria, arrogância, antissocial são adjetivos que foram imputados a Celeste de forma injusta, que não tem a ver simplesmente com uma questão de valores ou uma questão de decidir ou gostar mais de fazer essa ou aquela coisa. Todo o comportamento de Celeste está relacionado a um conjunto de dificuldades que ela tinha e a forma como ela se comportava era mais funcional que ela conseguia, né, para conseguir sobreviver emocionalmente, para conseguir fazer essa autorregulação. Então essas dificuldades são as sementes que são plantadas dentro dos relacionamentos e que acabam gerando corrosão mais cedo ou mais tarde. Você já viveu algo parecido com isso? Ou conhece algum caso semelhante? Vou te pedir te convido para compartilhar aqui nos comentários. Vai ser muito útil aqui para a nossa discussão. Seu relato pode ser inspiração, inclusive, para uma próxima publicação. Até o próximo vídeo.